Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Wonderful, do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, tô mais uma vez aqui na horta vertical para vocês estão vendo aqui. E antes de começar mais esse vídeo, que eu vou falar sobre coentro, não esqueçam gente, aqui segue aqui para vocês agora o QR Code que vai estar na tela e também na descrição do vídeo os dados para quem quiser fazer uma doação para ajuda no canal, gente, para ajudar na manutenção, compra de equipamento, enfim, gente. Então, vocês, quem quiser doar, pode doar aqui pelo canal, através do QR que está aí, ou dos dados que estão lá na descrição do vídeo, gente, beleza? Sua ajuda sempre ajuda a continuar com esse trabalho aqui, trazendo informações de qualidade e gratuita para vocês, gente, ok? Então agora que já falamos, bora pro vídeo, vamos lá? Agora aqui, gente, na horta vertical, vocês estão vendo aqui, ó. Este é o coentro, gente. Então vocês estão vendo aqui, nós estamos diante do coentro. Isso mesmo. Então vamos falar um pouquinho de cultivo de coentro na horta vertical. E aqui nós temos dois tipos. Temos os coentros tradicionais, sendo que são duas variedades aqui. Tem a variedade, essa aqui é o verdão, tá maiorzinho. E aqui nós temos o coentro português, ó. Temos aqui o coentro português. Todos plantados no mesmo dia, dia 29/5. Então ele tem um pouco mais de um mês. E aqui ele tá um pouquinho mais feinho, porque ele foi muito colhido. Agora tem que esperar ele recuperar bem, para mexer nele de novo. É um daqueles coentros que tem vários nomes, chamam de coentro selvagem, coentrão, coentro de espinho, enfim. Aqui ele está um pouco feio, porque ele foi muito colhido e agora é preciso esperar a sua recuperação, gente. Beleza? Então tá aqui só para ilustrar você. Mas o vídeo vai ser mais para falar destes coentros aqui. Bom, gente, o coentro é uma planta anual, para começar. Estes coentros aqui são plantas anuais. Esse coentro aqui é uma planta perene, ou seja, ela tem a durabilidade indefinida, pode durar anos e anos e anos. Esse aqui, ele tem um ciclo de vida bem curtinho. Normalmente a colheita dele é feita entre 2 a 3 meses e depois ele pendoa, dá floração, dá semente, seca e morre a planta e você tem que colher as sementes e reiniciar o plantio. Aquele ali, não. O outro lá, ele floresce no final do ano, mas depois a planta continua brotando novos brotos e continua o seu ciclo. Então, aquela planta dura a vida toda. Essa aqui não, gente, tá bom? Característica importante do coentro. Esse coentro aqui, o coentro normal, ele normalmente, gente, a gente cultiva ele através de semente. Mas você pode adquirir mudas ou sementes, sendo que é uma planta que não tem, embora ele pegue por muda, por semente, ele costuma ser melhor, gente. Ou seja, então, ele tem uma semente grande, então ele é bem tranquilo de semear, você já pode semear ele direto no local definitivo, como eu mostrei para vocês lá, tá bom? Então, vocês podem semear, vocês viram no vídeo do plantio, vai estar aqui agora também, vocês veem lá no vídeo do plantio, vai estar o semeio lá mais para a parte do final do vídeo, eu semeando o coentro para vocês olharem, ok? O coentro é uma planta que pode ser cultivada, ele aceita desde solos com boa fertilidade a média fertilidade. Então ele consegue desenvolver bem, mesmo em solos não tão férteis. Isso é interessante, né? Mas claro, uma terra bem estercada, rica em matéria orgânica, bem leve, bem drenada, o coentro desenvolve melhor. Tá ok, gente? Então aí a gente pode cultivar o nosso coentro. Numa terra fértil, é a mesma terra que a gente usa para preparar os outros plantios, podemos utilizar aqui para o coentro sem problema nenhum, gente. Isso tudo está lá no vídeo do plantio. Em relação ao seu desenvolvimento, se a gente plantou ele de semente, que é normalmente o mais usual fazer,
Quando chega mais ou menos, esse aqui já está até um pouco passado do ponto, gente, mas eu vou fazer para vocês aqui, ó. Normalmente a gente planta algumas sementes, o coentro não tem uma germinação tão alta assim, então a gente acaba plantando um pouco mais de semente e pode acontecer isso que aconteceu aqui, ó, várias mudas germinarem. E aí o que que a gente deve fazer, gente, quando isso acontece? O raleio. Aqui, como eu esperei o coentro crescer de propósito mais um pouquinho para falar dele, até para ficar mais fácil da gente ver, mas o ideal é a gente ralear com ele mais novo, antes de um mês, tá bom? Então aqui a gente tira o excedente de mudas, deixa apenas uma muda por pet, gente, ó. Eu já escolhi a que eu quero, que é essa daqui, então eu vou tirar as outras, ó. Vou separar ele aqui, ó, tem muita, tá embolado. Se deixar assim, ó, gente, ó, por que que eu não deixo assim, André? Porque ele não vai desenvolver, ó. Pronto, ó, tirei tudo e descarto. Aqui, infelizmente, é descarte, gente, beleza? Então tá aqui o meu coentro. Ele daqui a pouco ele vai se endireitar. Pronto, deixa eu endireitar aqui só para a gente visualizar. Tá aqui, ó. Notem como ele desenvolveu bem menos. Olha só o português, como ele desenvolveu bem menos do que o outro que está sozinho, gente. Por quê? Porque o outro está sozinho, exatamente isso. O outro está sozinho. Então ele não teve competição por água e nutriente. Enquanto aquele ali teve, gente. Então a gente tem que fazer o raleio em torno de 2 a 3 semanas após a germinação. Essa aqui já passou muito do tempo para eu fazer isso aqui. Mas ficou para mostrar para vocês, tá ok? Bom, uma vez feito esse raleio, que é uma fase inicial, já a partir da segunda semana da germinação dele, gente, a gente tem que começar os cuidados. Os cuidados são, primeiro, em relação a espaçamento, né? Local, distância, altura das pets. O ideal, gente, é o coentro, por ele ter uma raiz mais profunda, planta ele na pet em pé, ou seja, planta ele na pet vertical, em formato de vaso, comprido, mais ou menos igual a salsinha. Segundo, a distância dele, esses aqui estão até um pouco perto demais, gente. Eles estão um pouquinho perto, sim, o ideal seria eles ficarem um pouquinho mais abaixado, em torno de 2 palmos de distância. Tá bom, gente? Esse aqui está um pouquinho errado, está um pouquinho perto, mas já falo logo que deixa eles em torno de 1,5 palmo a 2 palmos de distância. Esses aqui só estão 1 palmo, um pouquinho mais de distância, tá bom? Depois eu vou até ver se eu abaixo um pouquinho mais essa pet, porque ela está muito perto das de cima, ok? Então, mais ou menos isso. E em relação à luz, gente, sempre local com muito sol. Coentro necessita de insolação intensa, gente, ok? Em relação à rega e adubação, as regas têm que ser feitas agora nessa fase inicial, com uma frequência maior, entre 1 a 2 vezes por dia, que ele é mais sensível, e já chegando mais perto da fase final, próximo com a planta grande, de 1 mês a 1 mês a 2 meses, a gente basta regar 1 vez por dia, gente, ok? Sempre mantendo a terra úmida. Ele não tolera encharcamento, mas ele também não tolera a seca. Então a drenagem tem que ser excelente para o nosso coentro, ok? Em relação à adubação, gente, a adubação do coentro, ela deve ser, como as outras aqui, na horta vertical, primeiro, uma boa adubação de plantio. Aí, como foi falado lá no vídeo do plantio, lá vocês vão ver toda essa questão de adubação para o plantio da terra ou a compra de uma boa terra adubada. E depois as adubações de manutenção, de cobertura, de preferência para os adubos líquidos, gente. Podemos usar o chorume diluído, que seria 1 parte para 10 partes de água, conforme apareceu aí para vocês. Vale a mesma coisa para o EM também, o micro-organismos eficientes. Bocache líquido também a mesma coisa. E também, gente, podemos também estar utilizando aqueles adubos solúveis que a gente compra, aqueles NPK solúveis. Lembrando, sempre aqueles solúveis do tipo foliar,
que a gente consegue diluir ele na água com muita facilidade e aplicar na nossa planta sem risco de queimaduras. Também, deem preferência para as fórmulas com mais nitrogênio, aquelas com entre tipo 10-10-10, 30-10-10 ou 20-20-20, gente, beleza? E a aplicação deve ser semanal no nosso coentro desses adubos líquidos diluídos, gente. Semanalmente a gente aplica ele. Adubação cálcio e boro. Também podemos estar fazendo a cada 15 dias, está fazendo uma adubação cálcio e boro também, para evitar a queima das folhas do nosso coentro e um bom desenvolvimento e evitar problemas com fungos também. Tá ok, gente? Então, nosso coentro vai se beneficiar bastante dessas adubações. O que mais podemos falar aqui? Em relação a pragas e doenças agora, gente. Bom, coentro é uma planta que tem algumas doenças importantes, principalmente. Mais as doenças do que as pragas. Dentre elas, alguns fungos que causam manchas nas folhas diversas, ferrugem, tem várias, tem antracnose, tem alternária, tem várias doenças que podem causar. Então, importante ele ter um local que seja bem ventilado para evitar que essas doenças apareçam. Mais uma, gente, e essa é uma das que é mais enjoada para o cultivo do coentro e que muitas vezes inviabiliza, e é um problema sério que eu tenho aqui. Inclusive, esses aqui eu tenho quase certeza que estão tendo esse problema, porque o solo aqui do meu local tem esse problema quase, são os nematóides. Vão várias espécies que atacam o coentro, e os nematóides, eles têm alguns que formam aqueles caroços nas raízes, e outros que não formam, mas também prejudicam muito a planta. Eles se alimentam das raízes, parasitam as raízes, são pequenos vermes que a gente não vê a olho nu, são microscópicos, mas o estrago é grande. Por quê? Eles se alimentam dessas raízes, roubando água e nutrientes da planta. Então a planta fica encruada, a planta não desenvolve, fica amarelada, manchas aparecem, e muitas vezes a planta até morre, gente, ela não consegue sair do lugar. Então, nematóide é um problema sério. Quando você tem um local em que a infestação de nematóide é grande, gente, e não dá para você usar a terra do lugar por conta disso, o melhor a fazer é estar usando substrato comercial pronto. Porque substrato comercial ele é inerte e ele é esterilizado, então ele não vai ter nematóide. E muito cuidado também quando se compra muda, gente. Muda às vezes podem vir, principalmente quando vem com aquela terra estranha, aquela terra meio avermelhada, a gente não sabe a procedência, pode trazer nematóide para o teu local e contaminar o teu cultivo. Então, sim, gente, é o principal problema no coentro e em várias outras hortaliças também, é bastante problemático. E, infelizmente, até os tratamentos são meio complicados, gente. Eu vou até testar alguma coisa aqui nova, mas eu não vou recomendar ainda, porque eu vou testar para ver se funciona. Então, eu não vou falar disso ainda. Primeiro eu tenho que testar, ver se vai funcionar no meu caso. Se não funcionar, a gente esquece ele, tá bom? Mas o nematóide, a gente tem que prestar muita atenção. Boa parte das vezes que o seu coentro encroa e não desenvolve, é por conta de ataques de nematóide, gente, ok? Mas se não tiver esses problemas nem nada, se ele tiver um ambiente bom, a terra legal, ele vai desenvolver bem, e com em torno de 2 meses, 2 meses e meio, a sua planta vai estar bem cheia, com várias folhas grandes, e aí ele pode ser colhido, gente. E de que maneira você pode colher o coentro, André? Podemos ir tirando as folhas, só aquela quantidade de folhas que a gente quer, ou podemos estar também tirando a planta inteira, colhendo a planta inteira, porque depois ela pendoa e já não fica tão boa para o consumo, tá bom? Ele dura realmente pouco tempo, gente. O coentro tem uma durabilidade bem pouquinha. Com 2, 3 meses ele já começa a pendoar e aí ele já não produz mais folhas. Então, muitas vezes o ideal, depois que a sua planta já está bem cheia, é recolher a planta inteira e depois plantar outra planta. Beleza, gente? Então, basicamente, esses são os cuidados do coentro.
E essa questão do nematóide a gente ainda vai voltar a isso aqui na horta vertical ainda, vou falar mais disso. Agora saindo deste coentro aqui, que tem essas problemáticas, vamos a esse aqui que é muito mais simples, o nematóide não causa tanto estrago, ele é muito mais rústico. Esse coentro, gente, como ele é perene, ou seja, ele tem uma durabilidade indeterminada, nós podemos colher ele o ano inteiro. Ele não dura só 2, 3 meses, você tem que colher a planta, recolher a planta e acabou. Não, esse aqui você só vai tirando as folhas. Os cuidados são semelhantes ao outro coentro. Mas, opa, foi mal. Mas, quando a gente tira muita folha dele, como esse aqui que ele ficou pelado, ele tende a dar uma sentida. Esse aqui sentiu um pouco, tá meio amareladinho também. E provavelmente os nematóides também prejudicam ele um pouco, gente. Mas ele ainda assim é muito mais tolerante aos nematóides do que aqueles coentros ali. Então, basicamente, quando vocês forem colher desse coentro aqui, os cuidados são os mesmos. Tente sempre deixar algumas folhas grandes para ele não ficar tão sentido, gente. Senão ele vai demorar para recuperar. Só que é uma planta que produz abundantemente. E ela vai entocerando. Diferente daquele coentro que não entocera, este aqui vai entocerar, gente. Ou seja, com o tempo vão saindo brotações laterais do rizoma dele. É uma planta que tem um rizoma que vai brotando, vai entocerando, formando novas mudas. Inclusive, essa é uma maneira da gente fazer novas mudas desse coentro, gente. Por divisão da sua toceira. Pode ser feita a qualquer época do ano, tá bom? Normalmente esse coentro, quando chega final do ano, época de primavera, final da primavera, início do verão, esse coentro aqui, esse aqui que é o de espinho, ele fica feio naturalmente, as folhas dão uma dobrada, dão uma caída e ele emite o pendão floral. E ele emite a sua floração, mas ele não morre, viu? Não precisa arrancar a planta. Muitas vezes nessa época até a gente fica sem folha para colher, a planta floresce e muitas vezes nas hastes florais ele dá mudas, aqueles cakezinhos que são mudinhas que a gente pode depois destacar e plantar. Ela enraiza e forma novas plantas. Passada essa fase de floração, aquele pendão seca e a planta inicia novo ciclo de brotações que vem com muito vigor, gente. E é todo ano o ciclo dele se repete. Então, com esses cuidados, você tem esse tipo de coentro o ano inteiro e ele é muito saboroso, tem um sabor semelhante ao outro, até um pouco mais forte e vale a pena o seu cultivo, gente. Beleza? Era isso que eu tinha que falar sobre coentro. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham um bom cultivo aí. E, se sim, deem o joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receberem as atualizações. No mais, um forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau.